Você sabia que ao longo dos últimos 40 anos o Brasil vem decaindo em taxa média de QI? Vamos ser mais assim sinceros, essa geração que está vindo, essa geração atual, vai ser uma das gerações mais burras da história da humanidade, porque o QI médio de toda a população mundial vem caindo, principalmente do Brasil. Então, por que isso acontece? Bom, primeiro, gostaria de falar que... Por que eu tô fazendo esse vídeo? Eu tô fazendo esse vídeo porque há alguns meses atrás, quase um ano atrás, eu fiz um vídeo intitulado Por que o QI médio é tão baixo? E coloquei assim, reflexão. Muitas pessoas gostaram daquele vídeo, entenderam que era uma reflexão, mas outras pessoas cobraram ferozmente porque eu falei qual era o meu QI lá na época. Não vou cometer esse mesmo erro, né? Porque eu já declarei em outros vídeos, não vou mais fazer isso porque, sei lá, tá aí muito hater, eu não sei o que é. Falando que o porquê que o QI era tão baixo, mas só que eu não tinha uma resposta muito clara, ou pelo menos eu não tinha uma resposta suficiente para mim. Tem a resposta de outras pessoas que já falaram muito sobre o tema, principalmente o professor Pierre-Louis Piazzi. Então, assim, mas só que eu não tinha uma coisa pra mim que eu falasse, agora eu tô satisfeito. É por isso que as pessoas são tão, hoje em dia, tão alienadas, foram tão condicionadas, o QI tá caindo, por que tá acontecendo isso? Bom, primeiro, aproveitar também aqui e responder as pessoas que fizeram vários questionamentos do vídeo do tipo, não, o QI médio sempre vai ser 100, então por que no Brasil o médio não é 100? Não, mas o QI, isso daí você tem que jogar pela idade. Mas enfim, tem várias coisinhas do QI que não contam direito para nós. E eu ainda vou estudar um pouco mais sobre e vou trazer um vídeo aqui especial só respondendo essas perguntas aí sobre o QI, porque tem várias coisas misteriosas que parece que as pessoas ocultam do resto da população para que a gente fique um pouco mais burro, posso dizer assim. Bom, só para contextualizar então, o QI médio da população é 100, tirando o mundo inteiro. Tá? Esses dados que eu vou falar são um pouquinho defasados por alguns anos, você pode encontrar um pouquinho mais atualizado se você pesquisar muito a fundo. Por exemplo, o Japão, a média deles é acima de 100, é uns 113, 114, alguma coisa assim. Um QI bom, médio, né, em comparação ao mundial. Mas agora, Estados Unidos está alguns pontos abaixo, tá em uns 90 e poucos de QI. O Brasil, alguns anos atrás, foi feita essa medida e ele estava a uns 86 pontos de QI. Um QI extremamente baixo. O QI médio já é baixo. Imagina você já ser o tipo baixo do baixo, em média, tá? Mas agora que ponto de reflexão, por que não tem tantas pessoas assim saindo dessa curva normal do QI, indo para um QI superior? Por que não o Brasil só está decaindo? E por que a gente vê esse movimento no mundo inteiro? Um movimento de decaimento de QI. É claro, não é no mundo inteiro, mas só que assim, grossamente no mundo inteiro. Então, vamos lá. Depois de pensar muito sobre o assunto, porque eu não gosto de fazer um vídeo sem resposta, eu acho que finalmente eu tenho a resposta para essa pergunta. Vamos lá. Então, para ficar mais fácil, vamos dividir aqui o cérebro em só duas partes, tá? Vamos dividir em neocórtex e sistema límbico. Então, vamos só se apegar a essas duas partes, tá bom? Vai ficar melhor de entender assim. O neocórtex, o que o neocórtex faz? É responsável por toda a sua humanidade, o seu raciocínio lógico, o seu poder de decifrar palavras. Você percebeu que os humanos se comunicam de um jeito que nenhum outro animal entende? Pois é, eu lembro que quando era criança colocaram assim na nossa mente, né, a mídia, com aqueles filmes de cães falantes, enfim. De que não, os animais são tão inteligentes, olha só, o cachorro é tão inteligente que ele consegue entender a língua dos cachorros e a sua língua, e você não consegue entender a língua dos cachorros? Você tá de sacanagem, né? Cachorro não tem língua, irmão, desculpa, não vem
um golfinho falar com outro golfinho e falar assim: ô, e o Bolsonaro, o que você achou aí da reforma da Previdência? Não tem isso. Não tem um chihuahua assim contando com um pug falando assim: ô, e o Mengão ontem, você gostou do jogo? Foi fraco, né? O Santos. Não tem isso. Tá, desculpa, não tem. Exclusividade do ser humano. Eles se comunicam pelo quê? Pelo sistema límbico. E o ser humano se comunica pelo neocórtex. Colocando essa diferença de lado, vamos entender um pouquinho melhor sobre o sistema límbico. O sistema límbico, para você que não sabe, se comunica, mas não com esse comunicar, assim como eu estou falando, você está me ouvindo. Não, é uma comunicação primitiva, animalesca, feito na base de instintos e vibrações. Por exemplo, sonar nas águas, né? Ou então o latido de cachorros. É uma comunicação por vibrações, mas você fala: ah, mas o som também é vibrações? É, mas é diferente. Por que é diferente? Porque o sistema límbico vai interpretar essas vibrações de uma maneira instintiva, primitiva, pegando os instintos básicos ali de sobrevivência e de procriação. Basicamente é isso. Já o neocórtex, o que ele faz? Ele pega a vibração tem que ir numa frequência específica, vai gerar um som específico combinado vai gerar um símbolo específico, esses símbolos específicos combinados vai gerar um código e esse código será decifrado pelo neocórtex. Você está entendendo a complexidade disso? É esse o ser humano. O ser humano tem uma capacidade cerebral incrível. Então, vamos lá, esse é o ser humano. E os animais comunicam aquele negócio meio instintivo. E o ser humano também não tem isso? Bom, o ser humano também tem esse sistema límbico. Então, como funciona melhor assim para você entender o sistema límbico no ser humano? Funciona por gatilhos mentais. O cara que descobriu isso ganhou um prêmio Nobel de Economia. E o cara não era nem economista, era psicólogo. Por quê? Porque ele viu que as pessoas compravam em uma economia não por uma decisão racional, mas sim por uma decisão instintiva, baseada em gatilhos mentais. Ou seja, alguma coisa que você viu, alguma imagem, algum som, alguma coisa estralou seu cérebro e você falou: vou comprar. Ou, não gostei, não vou comprar. É assim, de maneira instintiva e racional. E o que acontece a partir disso? Algo fenomenal. O seu lado racional acaba justificando a sua decisão irracional para mascarar de racional essa decisão completamente ilógica. Por que você acha que mulher gosta de comprar tanta roupa? Cara, é uma decisão baseada em vários arquétipos, em várias simbologias, em vários gatilhos mentais, como por exemplo o da escassez. Você vai tender a gostar de uma coisa mais escassa. Não é, tem um curso que você tá meio, não sei se vou fazer o curso, não sei se não vou, sei lá. Daí aparece assim: últimas vagas, negócio ilimitado, os primeiros que comprarem vai ganhar um bônus de não sei. Virou escasso. Por que as pessoas gostam tanto de pedras preciosas? Porque elas são escassas. Você não vê ninguém por aí colocando um colar de pedra de asfalto, porque a pedra de asfalto é uma porcaria. Todo mundo consegue ter lá uma pedra de concreto de asfalto, mas agora uma pedra de ametista, uma pedra rubi, uma pedra de diamante, isso daí é para poucos. Isso daí vai te tornar especial, escasso, limitado. Limitado, que eu tô dizendo, não tem aquela abundância que você vê por aí. Você é algo que tem um destaque por ser único. Pois é, isso é um gatilho mental. E depois o seu racional vai colocar decisões racionais para mascarar essa decisão irracional que você tomou, tá? Mas agora, como é que funciona o neocórtex? Para ele funcionar, a base dele, você tem que ter uma base muito forte de aprendizado em matemática e línguas. Por que isso? Porque é basicamente a base de todo o seu conhecimento e todo o resto do conhecimento que você vai construir. Por exemplo, a matemática é tão importante que você vai construir seu raciocínio lógico, depois vai vir um raciocínio espacial, ou seja, está diretamente ligado você fazer a tabuada na escola com você conseguir manobrar bem o seu carro. Porque exige raciocínio espacial. E é derivado da onde? Do raciocínio lógico, que é derivado da onde? Do raciocínio matemático. Tá vendo como as coisas se interligam?
Então você precisa dessa base. Vamos lá. Primeiro, línguas. Você vê por aí alguém lendo? Lê. A geração de hoje lê muito e lê mais do que as gerações passadas. Mas lê o quê? Vamos lá, lê meme na internet. Lê o que o amigo fulaninho escreveu. Desculpa, não é uma boa leitura. Você vê alguém lendo Shakespeare hoje em dia? Então, tá difícil. Você vê alguém lendo alguma pessoa importante? Não, eu li aqui alguma coisa sobre o Albert Einstein, concordei, discordei. Você vê as pessoas exercitando assim o seu cérebro? Não. Então, o que é fundamental nesse negócio de linguagem? É fundamental também a pessoa fazer o caminho suave. Depois que abandonou o caminho suave com metodologia de alfabetização, o negócio só degringolou para baixo, ok? Outra coisa, aprendizado de novas línguas quando ainda se é criança. Isso vai aumentar exponencialmente o QI, a capacidade cerebral daquela pessoa. Porque, assim, o cérebro humano, quando ele ainda é criança, ainda é jovem, está muito aberto para outras línguas. Não que não esteja depois, mas só que é ainda mais fácil quando você é criança. Então, assim, a criança vai aprender o máximo de línguas estrangeiras possíveis. Cara, aumenta o cérebro de uma maneira espetacular. E quando você aprende uma língua nova, o seu cérebro já se expande ainda mais para outras. Então é algo fenomenal esse negócio de aprender línguas estrangeiras. Mas só que hoje em dia o negócio é tão ruim que nem o português a gente sabe. Por exemplo, o aluno tá lá na escola, pergunta assim: "Ô professor, o que é um objeto?" Daí a pessoa: "Professor, objeto é tudo, tudo." Fala: "Ô professor, o que é um substantivo?" Um substantivo é tudo é substantivo. Professor, o que é. Qual que é o significado da palavra filosofia? Da professora fala: filosofia é tudo é filosofia. Como tudo? A criança não entende isso, a criança não vai entender isso. Primeiro que a professora pode até entender, mas não sabe passar o conceito que está dentro dela. Segundo, a criança não vai entender isso, vai ficar completamente confusa e não vai aprender bem essa questão das línguas. Agora, matemática, o que é essencial para aprender matemática? Essencial mesmo é a tabuada. E fazer repetidas vezes a tabuada até o seu dedo emborrachar e sangrar, como era feito antigamente. Desculpa, parece meio arcaico? Mas é o que funciona. Desculpa, tá? Por quê? Porque a tabuada, a conta de vezes, ela vai te ensinar todas as outras contas. Vai te ensinar matemática não, desculpa, vai te ensinar adição, subtração, divisão, tudo junto, tudo tá lá na tabuada. Então a pessoa precisa fazer repetidas vezes. Por quê? Porque aí o seu cérebro vai fixar, não é decorar. Não se chama exercícios que as pessoas colocam? Então vamos lá. Só para você compreender, por que se chama exercícios essas lições de casa chatas de vai ter que ficar fazendo a tabuada milhões de vezes? Isso se chama exercícios? Para, isso é decoreba, não serve de nada. Por que um fisiculturista tem que levantar peso várias vezes? Por que um atleta tem que fazer flexão de braço várias vezes? Exercícios. Quanto mais você exercita seu músculo, mais potente ele vai ficar. Então não é uma questão puramente de decoreba, é questão de exercitar, de criar novos neurônios, de criar mais conexões mentais, de potencializar seu cérebro. De fato, você vê alguma pessoa fazendo isso? Hoje em dia está cada vez pior essa questão. Então, o que eu quero trazer? Você fala, mas só que isso daí é muito parte do que o Pierre-Louis de Piazzi falou sobre. Mas só que tem o seguinte, o que me fez ficar satisfeito de verdade com essa resposta é o seguinte: o sistema límbico. Por esse atrofiamento do neocórtex, você já percebeu que é algo muito complexo o neocórtex, mesmo você se exercitando, é algo difícil ele conseguir vencer o sistema límbico. Com ele atrofiado, o sistema límbico vai tomar conta da sua mente inteira, irmão. O que isso gera? Isso faz com que seres humanos fiquem parecidos com o pensamento de animais. Isso é sério. As pessoas não estão pensando como seres humanos, estão pensando como animais. Na base de quê? Gatilhos mentais. Por exemplo, você já ouviu uma pessoa, ela mudou da água para o vinho só porque a pessoa falou uma frase? Gatilho mental que já estava no subconsciente dessa pessoa. Por exemplo, uma pessoa que odeia o Bolsonaro. Daí vem uma pessoa falando:
Ah, você viu, o Bolsonaro fez tal coisa, sei lá, um negocinho assim pequenininho que a pessoa, não um negócio tipo essas questões muito importantes, polêmicas, só um negocinho assim pequenininho que ele fez, que sabe que não tem muita relevância, essas coisas diárias de presidente, daí a pessoa viu isso e falou assim, ah, ele fez esse negócio pequenininho, mas é bom pra mim, eu gostei dessa daí do Bolsonaro. Daí a pessoa do nada se transforma num bicho, fala, o que é isso? Você gostou do Bolsonaro? Não, não é possível. Eu falo, não, isso foi só o negócio, não, o Bolsonaro... Por que a pessoa ficou assim? Estralou o sistema límbico dela. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer várias vezes nos meus vídeos, parece que eu falo, tento explicar, desmiuçar, assim, tudo detalhadamente, e a pessoa nos comentários manda um negócio, tipo, esculachando comigo. Por quê? Daí eu percebo que muitas vezes é por causa de uma coisinha que eu fiz, minimamente, uma vírgula, assim que eu contrariei um pensamento que ela tenha, mesmo eu explicando e contextualizando, colocando o que a pessoa já surta, já parte para xingar. Como está a vida de hoje na internet, não é mesmo? Isso se chama o quê? Analfabetismo funcional. Analfabetismo funcional não é só você pegar um negócio, conseguir ler, mas não conseguir abstrair de fato o que está naquele texto. Não é só isso. Analfabetismo funcional é eu falar uma coisa e você tem um impulso de um animal. O que é um animal? Às vezes seu cachorro tá lá bonzinho com você, às vezes ele não te morde. Um impulso de animal, alguma coisa estralou no sistema límbico dele. A mesma coisa estão as pessoas de hoje. Uma hora são suas amigas, outra hora desfaz amizade por conta de alguma coisa que você falou. Seja de política, seja de economia, filosofia, religião. A pessoa surta e vira seu pior inimigo do dia pra noite, de um segundo pro outro. As pessoas não estão mais compreendendo o que as outras estão falando. As pessoas tomam como base não o que a pessoa falou, mas sim o que elas acham que a pessoa falou. E sobre a interpretação do achismo delas. Isso é muito perigoso numa sociedade. Pois é, a resposta está aí, o porquê o QI é tão baixo. Bom, por esse vídeo é isso e mais vídeos virão.